Bom dia, gente! Tudo bom? Eu sou a Isa, seja muito bem-vindo ao Lido Lendo e hoje eu vim gravar uma resenha de um livro que eu adorei ter lido, que foi Micróbios, de Diego Vecchio. Eu ganhei esse livro aqui da Kozak Naif e inclusive rolou um sorteio de um exemplar desse aqui lá no Instagram, ou seja, se você não me acompanha por lá, perdeu, porque o sorteio já foi. Mas eu gostei tanto desse livrinho fininho aqui que eu vim contar um pouquinho dele pra vocês. Mas como sempre eu gosto de falar um pouquinho do autor, né? Diego Vecchio é argentino, nasceu em 1969, só que em 1992 ele se mudou para a França para estudar filosofia e psicanálise. Atualmente ele mora em Paris e dá aula na Universidade da França de literatura hispânica, americana e criação literária. E uma coisa muito interessante em relação ao autor e sua obra é que o Diego Vecchio é um hipocondríaco assumido, ou seja, tem mania de doenças. Então a inspiração para escrever esse livro veio justamente dessa condição, né, que ele tem, e também por causa de um livro que ele leu, que foi um livro de Samuel Tissot, chamado A Saúde dos Homens das Letras, que foi escrito em 1768. Tissot era médico particular de Jean-Jacques Rousseau, e ele escreveu esse livro para tentar provar que a literatura fazia mal à saúde. O que é verdade se você pensar bem, principalmente na época em que Tissot escreveu o livro, né? Porque naquele livro Tissot colocou, né, doenças que os escritores tinham em comum, tipo anemia, queda de cabelo, queda de dentes, doença nos rins, enxaqueca, asma, tosse, ou seja, era comum na época os escritores terem essas doenças. Mas olha só, pensa comigo, o escritor é diferente do, sei lá, de um ator, de um artista plástico, de um pintor. Porque essas pessoas, né, um ator, por exemplo, ele trabalha com o corpo, né, ele tem contato com outras pessoas. E os escritores não, é um trabalho que depende só deles. E na época as condições eram muito difíceis, né, eles escreviam por horas a fio, e sozinhos e trancados em porões, em lugares frios. E realmente eram doenças comuns, né, que aconteciam com essas pessoas. Então, baseado nessa obra de Tissot, Diego Vecchio escreveu aqui em Micróbios 9 contos, onde os personagens principais sofrem de doenças causadas pelo excesso da escrita ou da leitura. Outra curiosidade é que Diego Vecchio não tem formação nenhuma em medicina, nem em ciências, nem nada. E ele usa muitos termos técnicos para escrever esse livro. E numa entrevista eu fiquei sabendo que Diego Vecchio usou um dicionário super antigo de medicina para poder consultar e escrever o livro para ter uma veracidade maior. E eu adorei, gostei muito, muito mesmo. O que me conquistou desde o início desse livro, eu não sabia nada a respeito dele, eu só sabia desse negócio que era sobre doenças em escritores e pessoas que gostavam de ler, não sabia mais nada. E o que me conquistou de início foi uma aura meio lúdica em relação ao livro, sabe? Eu comecei a ler o livro e ele me transportou para quando eu ouvi aqueles disquinhos coloridos, sabe? Quem é das antigas aí lembra que a gente comprava os disquinhos coloridos de historinha. Então eu li esse livro inteiro como se alguém estivesse contando uma história pra mim, com uma voz macia, uma coisa bem gostosa, sabe? Apesar dos contos serem recheados de tragédia, de doenças e coisas do tipo, né, eu senti essa coisa meio lúdica. Então pra mim foi muito divertido e foi também meio que confortante, sabe? Meio uma coisa ambígua assim, mas eu tive essa sensação desde o início. Além disso, os contos têm uma pegada muito bizarra. É um clima super nonsense, uma coisa assim, não vou dizer sem pé nem cabeça, porque as coisas têm lógica aqui, algumas, mas no geral são coisas estranhas que acontecem com os personagens. Apesar do embasamento científico na escrita, as coisas que acontecem com os personagens são meio, né, de outro mundo, assim, meio fantásticas, e eu adorei isso também, né, porque pegou um assunto pesado, de doenças que realmente acontecem e aconteciam com muita frequência no passado e transformou isso numa coisa divertida, né? Porque apesar da coisa absurda aqui no livro, é divertido você ler isso. E outra coisa que me conquistou aqui foi a biografia de cada personagem. Diego Vecchio em pouco tempo desenvolveu uma biografia de cada um, né? Um histórico de cada um, o que me convenceu que eles existiram.
E isso é muito interessante, ainda se você levar em consideração de que são contos, ou seja, o cara desenvolve uma história, uma biografia completa assim do personagem em 5, 6, 7 páginas, né? E isso é bem bacana, gostei pra caramba. E além dessas características e curiosidades que eu já falei em relação ao Diego Vecchio e em relação a Micróbios, além disso tudo, os contos são muito bons. Eu gostei de uns mais do que eu gostei de outros, lógico, é sempre assim, mas eu gostei de tudo no geral. E essa coisa fantástica e nonsense deu ponto super positivo pro livro. Por exemplo, o primeiro conto aqui é de uma mulher que escrevia histórias para curar doenças de crianças. Por exemplo, a criança tinha uma dor de ouvido e ela escrevia histórias para curar dor de ouvido. Daí ela lia para a criança e a criança ficava boa. Né? Só que aí, de tanto ela escrever esses contos, ela mesma ficou doente, porque ela era uma mulher e escrevia os contos escondida, porque mulher não podia escrever na época. Então ela escrevia no porão, na cozinha, que era um lugar cheio de toxinas, né, do ambiente, da lenha, de alumínio, e ela acabou desenvolvendo uma tosse e não deu tempo dela escrever um conto para ela mesma, né? Então aí por aí a história continua acontecendo. Outro conto aqui super legal que eu adorei foi de uma menininha que de repente parou de comer e ela quase morreu porque ela não conseguia comer, ela não comia nada, 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 até que um dia ela começou a chupar balas de gengibre enlouquecidamente. E os pais ficaram super felizes porque ela começou a comer, que seja bala de gengibre, né? Ela não comia nada. Então a gente descobre que ela não comia bala de gengibre porque ela gostava da bala, e sim porque ela gostava de ler uma frase que vinha escrito dentro do papel da bala. E aí a história continua, né? Outro conto que eu adorei foi de um rei da Bélgica. O que eu não falei é que cada história se passa em um país diferente, tá? Em um país diferente e em épocas diferentes, tá? Então isso também dá um toque bem bacana pro livro. Como eu ia dizendo, tem um outro conto que é de um rei, era um rei da Bélgica, e ele estava assim, injuriado porque nenhum cientista belga tinha descoberto nenhum micróbio, nenhum verme, nenhum nada assim, para deixar a Bélgica famosa. Porque a França tinha um micróbio específico, a Alemanha tinha uma doença específica e a Bélgica não tinha nenhuma. Então ele contratou um super cientista da época para descobrir uma doença na Bélgica. E aí o próprio rei estava doente, então ele queria que o cientista estudasse ele mesmo, né? E por aí vai, gente. São histórias bem bacanas. Como eu disse, umas eu gostei mais do que as outras, lógico, né? No livro de contos geralmente é assim, mas no geral eu gostei bastante. Como eu disse, o clima lúdico, o clima fantástico, o clima bizarro e nonsense do livro me conquistou desde o início e eu gostei pra caramba, e por causa disso eu recomendo demais, né? Saibam que é um livro de contos, né? E ele tem todos esses elementos estranhos que eu falei, então às vezes não é uma coisa muito lógica que você vai ler aqui, mas justamente isso que dá a graça do livro. E eu gostei pra caramba, e o Diego Vecchio participou da Flip, que aconteceu final de semana agora. Hoje é dia 6 de julho de 2015, e eu fiquei com muita inveja das pessoas que foram, e eu fiquei também com muita inveja do meu querido Yuri do Livrada, beijo garoto, que tirou uma foto e colocou no Instagram ostentando o Diego Vecchio autografando o livro pra ele. Tudo bem, já passou, né? Já melhorei, já tô boa. E gente, pra quem não teve condições de ir à Flip e queira encontrar com o autor ou participar de um evento literário bacana, amanhã, dia 7/7/2015, no Instituto Cervantes, o Diego Vecchio vai estar fazendo o lançamento oficial de Micróbios e vai participar de um bate-papo junto com o Antônio Cherchenesky, que eu adoro também, um escritor que eu já falei muito aqui pra vocês e eu gosto muito. Eu queria muito estar lá amanhã, queria muito mesmo, mas né, Brasília, São Paulo, 1000 quilômetros, não rola, não vai dar. Mas quem tiver por ali ou quem tiver interessado em participar do evento, é de graça, é na faixa e vale muito a pena. Eu queria muito ir, muito. Quem me dera se eu estivesse em São Paulo amanhã, mas infelizmente eu não vou. Então, se alguém aí for ao evento,
fala pro Diego Vecchio e fala pro Chechenesky que a Isa mandou um beijo pros dois, tá? O evento vai ser promovido pela Kozak Naif, então tem tudo pra ser bacana. E com certeza, se eu estivesse em São Paulo, ou se eu morasse em São Paulo, não perderia por nada nesse mundo. Mas, né, fazer o quê? Gente, então essa aqui foi a minha resenha de Micróbios de Diego Vecchio. Um livro que eu gostei muito, um livro que me causou estranhamento do início ao fim, mas que me conquistou justamente por essa coisa diferentona dele. E eu quero com certeza ler outras coisas de Diego Vecchio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me dá um joinha aqui para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aqui no Lido Lendo para acompanhar tudo que eu coloco aqui. Me acompanhe também pelas redes sociais, tem Instagram, tem fanpage, tem Twitter, tem o meu e-mail que eu sempre deixo aberto para contato. Tá tudo aqui do lado, tudo lá embaixo também no bloco de informações, tá? Galera, muito obrigada aí pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente, brigadão!